Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Eu sou o pastor Paulo Moraes e falo diretamente do estúdio da Assembleia de Deus Plena Unção, Rua do Amaral 95, Rio de Janeiro, pastor presidente Marcos Fernandes. Estamos dando início, a partir de hoje, em uma série de gravações acerca das aulas concernentes à Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã. Que a bênção de Deus repouse sobre todos nós em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a Assembleia de Deus Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Quero cumprimentá-los com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos de volta para mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a de número 5, cujo título é O Espírito Santo da Nova Aliança. O texto bíblico básico sobre o qual a referida lição está fundamentada encontra-se em Atos capítulo 13, versículos 2 ao 6 e também versículos 9 ao 12. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, compreender que o Espírito Santo age no Novo Testamento de forma mais clara do que o fazia nos dias da Antiga Aliança. Objetivo de número 2, entender que o Espírito Santo trabalha diretamente na Igreja do Senhor Jesus Cristo para edificá-la. E o objetivo de número 3, perceber que o Espírito Santo tem um papel fundamental na execução dos planos de Deus para a sua igreja, a fim de que eles possam cumprir-se cabalmente para que o nome do nosso bom e eterno Deus seja glorificado continuamente. Palavra introdutória. A Escritura Sagrada foi integralmente regida sob a inspiração do Espírito Santo. No Novo Testamento, sua presença nos é apresentada com maior clareza. Esta clareza, ela salta de maneira mais nítida aos nossos olhos, inclusive porque temos no Novo Testamento maiores informações sobre a pessoa de Deus, o Espírito Santo. E a sua participação e sua presença, portanto, nas Escrituras, elas são notadas do primeiro ao último de seus capítulos, o que inclui, obviamente, também o Antigo Testamento. A revelação das verdades divinas, ela é progressiva, vai sendo concedida aos homens de maneira gradativa nas páginas do livro sagrado. De outro modo, a pessoa do Espírito Santo é mencionada nas páginas do Novo Testamento um número muito maior de vezes do que se menciona no Antigo Testamento. Agora passemos para o tópico de número 1 desta nossa importante lição. O Espírito Santo nos Evangelhos, quais sejam Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinópticos, ou seja, vistos em conjunto. Em linhas gerais, tratam em grande parte das vezes dos mesmos acontecimentos, porém sob óticas diferentes. É lógico que existem acontecimentos que foram retratados por um dos 3 evangelistas mencionados e, logicamente, não se tratou deste mesmo episódio, deste mesmo acontecimento por outro evangelista. Mas, repito, em linhas gerais, Mateus, Marcos, Lucas e João tratam dos mesmos acontecimentos sob óticas diferentes, porque foram 3
homens, registrando os mesmos acontecimentos por ângulos diferenciados. Mateus apresenta Cristo como o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos o apresenta como o servo, não é, de Deus. No evangelho escrito por Marcos, desde o capítulo de número 1 até o último capítulo de número 16, Cristo está sempre envolvido com atividades intensas. E o versículo-chave de Marcos 10, o capítulo, o 45, o versículo, né? O texto claramente o diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Marcos também apresenta Cristo como Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1 e Marcos capítulo 14, versículo 61. Lucas apresenta-nos a pessoa de Cristo como Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Porém, apresenta Jesus também como o homem perfeito, porque até a vinda de Cristo a esta terra, quando ele assumiu forma corpórea de homem, o mundo, logicamente, não conhecia o homem perfeito. Portanto, uma das necessidades da encarnação de Cristo foi para que o mundo pudesse finalmente conhecer um homem perfeito, em cuja vida não se encontrou nenhuma falha, nenhum defeito, nenhuma fraqueza, nenhuma deficiência e fatos semelhantes. Já o evangelista João escreve o seu evangelho por uma ótica bem diferente da ótica adotada pelos outros três evangelistas. E ele apresenta Cristo mais especificamente como Filho de Deus. O texto bíblico básico central do evangelho escrito por João está no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, né? O Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Portanto, tivemos aqui um apanhado muito rápido, muito singelo, né? Muito do ponto de vista bem panorâmico sobre como os quatro evangelistas apresentam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, logicamente, devemos considerar que o Espírito Santo de Deus esteve sempre guiando, supervisionando os quatro evangelistas no registro de tudo quanto eles escreveram nas páginas dos quatro evangelhos. Agora, continuando sobre este assunto, o Espírito Santo dos Evangelhos, vejamos que existem similaridades entre os evangelhos. Uma delas, os quatro mencionam a descida do Espírito Santo em forma corpórea sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Existem outras similaridades, mas por causa da exiguidade de tempo, estamos apontando unicamente esta. E também existem as diferenças, preste atenção, não divergências, não contradições, diferenças, distinções entre os evangelhos. Eu tomei aqui como exemplo o registro da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Note que em Mateus 28, 2, ele registrou apenas o seguinte: um anjo do Senhor descendo do céu, chegou e removeu a pedra e a seguir sentou-se sobre ela. Já Marcos, ele descreve o fato como tendo um jovem assentado o quê? À direita. Mateus descreve o anjo descendo. Marcos já o mostra assentado à direita. E Lucas, por sua vez, ele menciona dois anjos que pararam junto às mulheres, que foram na madrugada do domingo, diz o texto, ver o sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Já o evangelista João, ele descreve dois anjos vestidos de branco, mas um está descrito como estando à cabeceira e o outro aos pés. É aquilo que eu disse um pouquinho lá atrás. São quatro evangelistas escrevendo sobre os mesmos acontecimentos, mas cada um por uma ótica diferente do outro. Enfatizo claramente, são, neste caso, diferenças, distinções entre o que cada um escreveu. Agora,
controvérsias ou contradições nenhumas. E eu não abro mão deste ponto porque é um aspecto muito, muito importante. Não existem contradições nas páginas do livro sagrado. Agora, o tópico número 2, o Espírito Santo no livro de Atos. Nós temos em Atos capítulo 1, versículo 8, Cristo dizendo que batizaria os seus discípulos com o Espírito Santo. Então aqui temos uma afirmação categórica da parte do Senhor Jesus Cristo que depois de chegar aos céus ele batizaria os seus apóstolos, na verdade quase 120 crentes que estavam reunidos no cenáculo orando, aguardando o cumprimento dessa promessa com o Espírito Santo. E em Atos 2 e 4, o texto escriturístico diz claramente que depois que Jesus batizou os crentes, com o Espírito Santo, todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquela ocasião foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. É isto que a Escritura Sagrada afirma categoricamente em Atos capítulo de número 2. Isto ainda sem considerarmos que em Atos 1 e 2 o texto diz que o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, deu mandamentos aos apóstolos que escolhera. Note que esse ponto é muito interessante. Ele já havia ressuscitado dentre os mortos, ou, numa tradução mais literal, seria para fora dentre os mortos. E agora, ressurreto, mesmo assim, na dependência do Espírito Santo, ele deu mandamentos aos apóstolos que escolhera. E em Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo falou à igreja de Antioquia que ele estava chamando Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, o chamamento dos primeiros missionários cristãos, chamados, comissionados, enviados, sustentados, dirigidos, fortalecidos pela pessoa do Espírito Santo. É lógico que existem muitas outras passagens neste maravilhoso livro que fazem menção à pessoa do Espírito Santo, mas ficamos apenas com estas. Tópico número 3, o Espírito Santo em algumas cartas paulinas. Na Epístola aos Romanos, nós o temos como Espírito de santificação. Atos capítulo de número 1, versículo de número 4. Aqui, mais especificamente, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição dentre os mortos. Mas é lógico que o Espírito atua nas nossas vidas para também nos santificar no nosso viver diário, e este processo de santificação ele continuará, findar-se-á unicamente no dia do arrebatamento da igreja, quando então os nossos corpos serão glorificados. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, o texto diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então permita que o Espírito Santo derrame mais do amor dele no seu coração. Ame mais a Deus, ame mais a sua família, ame mais aos seus irmãos e seja mais feliz. Em Romanos 8 e 2, já se faz referência à lei do Espírito de vida, que nos livrou, não é? Do espírito da morte, da lei do pecado e fatos semelhantes. Isto é obra de quem? Do Espírito Santo. E em Romanos capítulo 8, versículo 11, o texto mostra que o Espírito Santo, ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo para fora de entre os mortos e que ele encarregar-se-á naquele glorioso dia de vivificar todos aqueles em Cristo Jesus que já partiram para a eternidade e estão descansando bem próximo à pessoa de Deus o Pai nos céus. Agora o Espírito Santo em algumas cartas paulinas, dando continuidade, 3.2. Na Epístola aos Gálatas, Paulo aqui expressa a sua grave preocupação e também profundo aborrecimento por causa do erro da igreja
da Galácia, na verdade, das igrejas da Galácia, porque depois tornaram-se um conjunto de igrejas, porque a obra na região da Galácia, que hoje ocupa parte do território da França, foi crescendo, obviamente, em virtude do agir do Espírito Santo e dos santos em Cristo Jesus, pregando o Evangelho do Senhor. Então, neste caso, Paulo estava muito aborrecido, porque os crentes daquela igreja ou daquelas igrejas estavam trocando a liberdade do Espírito pelas amarras legalistas. Começaram no Espírito, estavam correndo o perigo de findar na carne, porque os judaizantes apareceram por lá ensinando, por exemplo, que eles deveriam circuncidar-se, senão não seriam salvos. Então, Paulo escreve esta epístola, condena este tipo de heresia e adverte, não é, aos crentes da Galácia de que eles deveriam manter-se naquilo que ele havia ensinado através do Espírito Santo e permanecer sendo dirigidos pelo Espírito Santo e não deixarem ser enganados pelos judaizantes. Tanto que em Gálatas 5:16, Paulo faz menção ao andar no Espírito Santo. Em Gálatas 13:14, ele faz uma alusão à promessa do Espírito Santo. Promessa do Espírito Santo porque é uma referência à promessa contida nas páginas do Antigo Testamento de que o Espírito Santo seria enviado aos crentes da Igreja de Cristo. Isso aqui, mais especificamente, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. E, finalmente, em Gálatas 5:25, Paulo afirma: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Portanto, a presença do Espírito na Epístola aos Gálatas. 3.3, agora a presença do Espírito Santo na Epístola escrita aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 1:6, Paulo especifica ou explicita que aqueles crentes receberam a palavra de Deus com alegria do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19, ele adverte os crentes para que eles não provocassem a extinção do Espírito Santo em suas vidas. Continuando ainda neste nosso assunto, o Espírito Santo em algumas cartas paulinas, agora 3.4, subtópico. A presença do Espírito nas epístolas escritas por Paulo a Timóteo e a Tito. Aqui, mais especificamente falando, a primeira epístola. No capítulo 4, versículo 1, o Espírito, o texto é claro, diz expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o texto na íntegra que eu acabei de citar de memória. Repetindo, 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz, ele está advertindo-nos para este importante acontecimento dramático e catastrófico ao extremo, que alguns, o texto não diz muitos, preste atenção, o texto diz, alguns darão ouvidos a espíritos enganadores. E já na epístola escrita a Tito, Paulo faz menção, no capítulo 3, versículo 5, do lavar regenerador, atribuindo isto a uma obra do Espírito Santo. A regeneração é ligada ao quê? Ao novo nascimento, nascer da água e do Espírito, virar-se na direção oposta, voltar-se na direção de Deus. Isto é obra que o Espírito Santo já realizou na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, mas quer realizar também esta mesma obra na vida de muitas pessoas ainda perdidas, sem salvação, sem esperança e sem Deus. E agora o tópico número 4, o Espírito Santo e outras cartas. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo de número 4, ele aparece como aquele que distribui, que manifesta os dons espirituais.
que são divididos aí em 3 classes distintas, porém, este é um assunto que nós discutiremos ainda em uma lição futura. Também nesta Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 ao 19, Paulo registra uma advertência seríssima da parte do Espírito Santo, inclusive com base já nas páginas do Antigo Testamento, do perigo enorme que algumas pessoas correm de provocar a Deus. E a alusão feita é a peregrinação dos filhos de Israel no deserto, quando eles provocaram a Deus com a sua incredulidade e atitude de rebeldia. E muitos foram destruídos e não puderam adentrar na terra prometida por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração. Então, sejamos cuidadosos para não incorrermos no mesmo erro de incredulidade que os filhos de Israel incorreram e sequer também não permitamos que o nosso coração se endureça pelo engano do pecado, porque esta é a advertência do Espírito Santo na Epístola aos Hebreus, que vale para nós, porque em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, o texto diz categoricamente: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas também, aqui em Hebreus 10, versículo 29, tem uma outra advertência, desta feita, um outro alerta vermelho, no tocante ao perigo de fazer agravo ao Espírito da Graça. Quem é o Espírito da Graça? É o Espírito Santo de Deus. Então, muito cuidado para não causarmos nenhum agravo à pessoa do Espírito Santo que habita em nós, assim como os filhos de Israel, infelizmente, findaram por fazê-lo. O Espírito Santo em outras epístolas, ainda dando continuidade. Agora o subtópico 4.2, nas epístolas de Pedro. Temos em 1 de Pedro 3,18 uma menção à ação do Espírito na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Aliás, mais uma menção do Espírito agindo na ressurreição do Senhor Jesus Cristo depois de sua morte por crucificação na cruz do Gólgota. E tem uma promessa maravilhosa mencionada aqui em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2. A promessa de que o Espírito da glória de Deus repousará sobre aqueles que sofrem perseguição por amor a Cristo. Portanto, quando a perseguição por amor a Cristo é muito intensa, causa um sofrimento enorme, uma angústia profunda na alma, nesse momento o Espírito Santo da glória de Deus poderá repousar sobre a vida deste irmão em Cristo Jesus, desta irmã em Cristo, que estão experienciando uma perseguição por amor a Cristo mais severa do que o normal. E agora o subtópico 4.3, o Espírito Santo da Epístola de Tiago. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, o Espírito Santo é mostrado como aquele que tem ciúmes dos membros do corpo de Cristo. O que isto significa? Ora, é uma pergunta muito interessante e importante. Existem divergências enormes entre os estudiosos e eruditos sobre o significado desta expressão, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Portanto, por questão de cautela, de precaução, eu prefiro não ser dogmático no que diz respeito a este texto escriturístico. Vou ficar apenas com aquilo que está escrito. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós que somos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, o que é um grande privilégio para todos nós. Agora o tópico número 5, o Espírito Santo no Apocalipse. A apresentação multiforme da pessoa do Espírito Santo no referido livro. Em Apocalipse 4 e 5, ele é mencionado, ou mais especificamente falando, designado, cognominado como 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos aqui, logicamente, refere-se à manifestação em sete maneiras, formas diferentes do Espírito Santo, a manifestação de sua perfeição, a perfeição de suas obras realizadas e fatos
semelhantes. Inclusive, isso faz com que nós nos recordemos do que escreveu o profeta Isaías sobre este mesmo assunto, né? Os 7 espíritos, ou seja, as 7 manifestações diferentes do Espírito Santo que haveriam de manifestar-se sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo quando ele estivesse exercendo o seu ministério terrenal entre os homens. Também Apocalipse 14:13, o Espírito Santo proclama a bem-aventurança dos que morrem em Cristo. Apenas uma pequena palavra de explicação sobre isso. Fique bem claro que Apocalipse 14:3 faz referência às pessoas que estarão morrendo nos dias do derramamento da ira de Deus, mencionada no livro do Apocalipse, sobre os habitantes da terra naqueles dias. Tanto que o texto diz, bem-aventurados aqueles que a partir de agora quando? Naqueles dias morrem, descansam no Senhor, aí são bem-aventurados porque o texto diz que as obras deles também haverão de segui-los. Então o Espírito Santo proclama essa bem-aventurança. E também Apocalipse 22:17 tem o convite aos pecadores impenitentes, a fim de que se rendam a Deus, de que se arrependam de suas idolatrias, feitiçarias, assassinatos e outros tantos pecados e retornem para Deus. Então o Espírito Santo, junto com a esposa de Cristo, estarão em conjunto naquele dia, insistindo para que tais pessoas ainda se rendam ao último chamamento de Deus. E também a menção à palavra Espírito, que acontece 9 vezes nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, quando das 7 cartas de Cristo enviadas às 7 igrejas da Ásia, né? Região hoje ocupada pela Turquia. Então nós temos aqui Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29, Apocalipse 3, versículos 6, 13 e 22, Apocalipse 14 e 13 e Apocalipse 22, 17, passagens que se referem a ele chamando-o de Espírito. E agora, a conclusão de mais essa nossa aula. A apresentação do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento aqui apresentadas devem nos convencer do imenso privilégio que a igreja possui por tê-lo atuando em sua expansão e edificação. O que é um privilégio? Aquilo que não se recebe por merecimento, mas por concessão e graça de outra pessoa. Então, no tocante à presença do Espírito Santo atuando no meio da igreja, isso é um privilégio, ou seja, a igreja não merece esta dádiva divina. Deus a concedeu por causa do beneplácito de sua vontade, por causa de sua graça, de seu amor, de sua misericórdia, de sua compaixão. É bom que todos os crentes compreendam isto em caráter definitivo. Nós somos alcançados por essa dádiva divina por causa da bondade de Deus. Então que saibamos valorizá-los e caminhar ao lado dele continuamente. E agora atividades para fixação. 4 exemplos da ação do Espírito Santo nos Evangelhos. Então, primeira, desceu sobre Jesus do seu batismo, após o seu batismo, João 1:32. Ele atuou na vida de João Batista. Este é o ponto 2, Lucas 1:15. Ele também gerou o Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, Lucas 1:35. E em Mateus 4:1, ele guiou o Filho de Deus. Então estas são as 4 atividades da ação do Espírito Santo nos Evangelhos. Findamos aqui a nossa aula. Obrigado por sua atenção. Deus te abençoe por Cristo Jesus e até a aula de número 6.